Então, a paz a todos os irmãos. Paz. Hoje nós vamos falar sobre adoção de filhos. Eu não sei se todos os irmãos já conhecem esse termo, né? Mas hoje nós vamos ver o que significa adoção de filhos segundo as Escrituras. Amém? Então eu queria estar começando com um texto aqui, para a gente dar início a esse estudo. O primeiro texto que a gente vai ler é esse que está em Romanos, do 12 ao 17, que diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Aqui a gente começa a ver esse primeiro termo aqui, o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então aqui em Romanos a gente vai ver esse primeiro texto falando sobre essa adoção de filhos. E se a gente não entende essa adoção de filhos que a Bíblia ela nos mostra, a gente compreende errado esse texto, né? Que a adoção de filhos para nós, a gente entende, a adoção de filhos é um alguém que ou foi abandonado pelos pais, ou os pais morreram, e alguém vai lá e adota esse filho, né? Então a gente vai ver que essa adoção bíblica que Paulo ele diz, não é essa adoção como a gente conhece, é uma adoção diferente. Ela é uma adoção que o pai, ele entrega o filho para ser aperfeiçoado por um tutor, e quando esse filho ele é moldado, ele é treinado, então ele volta para o pai e ele recebe toda a, a herança do pai, o pai dá a entrega para o filho, essa herança que nós vemos que Cristo, ele é o primogênito, a palavra diz que ele é primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus ele mandou o seu filho, né, seu filho ao mundo, para que ele salvasse o mundo, e então, com isso, transformar homens semelhantes ao filho dele. Então a gente vê que essa expressão adoção de filhos, ela está relacionada então com voltar ao Pai depois de um aperfeiçoamento. E nós vamos ver que em alguns textos que Jesus ele foi aperfeiçoado em tudo o que ele sofreu, né? E nós, de igual modo, como seguidores de Cristo, nós vamos passar pelos mesmos caminhos que Cristo passou, para então, como o texto diz aqui, né? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Aí tem uma condição: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então existe essa condição que nós também vamos passar pelos mesmos caminhos que Cristo passou, né? Jesus, ele diz assim: se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí Jesus fala assim: se alguém quiser seguir a ele, tome a sua cruz e siga-me. E o que a gente faz com uma cruz? Se a gente recebe uma cruz, no final dela, a gente precisa ser crucificado, assim como Cristo foi. Na literalidade, algumas vezes, alguns são chamados para realmente ser fiel até a morte. A gente vai ver algumas pessoas, elas morrem de velho, né? Então, mas o importante é a gente ser fiel até a morte, né? Então, crucificar, então, o quê? Crucificar, como o texto fala aqui no início, né? A gente precisa crucificar a nossa carne. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhareis para a morte. E o que é viver segundo a carne? É o que está lá em Gálatas 5, né? Os frutos da carne, está lá descrito. Se nós vivemos daquela forma, então nós não estamos manifestando a nossa natureza celestial, mas manifestando essa natureza terrena.
E a nossa grande luta é dominar a terra, o terreno, e viver em novidade de vida, em novidade de espírito, com os frutos do espírito em nossas vidas. Isso precisa ser evidente em nós. E para isso é necessário existir uma luta entre nós mesmos, né? O diabo, ele tem o poder de tentar, de seduzir, como a gente vai ver que ele fez também com o nosso Senhor Jesus. Ele foi lá e tentou a Jesus, mas ele não tem o poder de dar a decisão por nós. Então nós somos responsáveis por todas as nossas atitudes, né? Então, se nós somos responsáveis, um dia nós vamos prestar conta de tudo aquilo que a gente faz. E se nós formos aprovados, assim como o nosso Senhor Jesus foi aprovado, ele mostrou o caminho para a gente, então a gente vai receber, né, o reino, seremos herdeiros de algo, né? Como os irmãos já conhecem, né? O reino, ele é formado por rei, governo, povo e território. Então é um reino completo. Então nós vamos ser participantes desse reino. Vamos, assim como Cristo, ele vai reinar sobre as nações, nós vamos reinar junto com ele, né? Então Deus está dando algo muito valioso para o homem, que talvez hoje a gente não consegue ter a real compreensão, porque, né, se a gente viver apenas esse mundo atual, com apenas a visão, como todos estão vivendo apenas o momento atual, a gente não consegue valorizar a riqueza de que Deus está dando para nós, né? Essa oportunidade de sermos donos disso tudo junto com Ele, né? De reinarmos num reino de justiça, paz e alegria, né? Então esse texto ele fala sobre isso, né? Eu acho que eu consegui explanar bem, e a gente vai ver um pouco mais agora sobre essa questão de adoção, né? Recebeste o espírito de adoção. Então nós vamos ver que o nosso Senhor Jesus, ele foi, para a gente entender o que é uma adoção de filhos, a gente vai olhar agora para a vida do nosso Senhor Jesus, em que ele passou por todo esse processo, né? Ali em Romanos 8, 23, diz assim, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Aqui o texto começa não somente ela, ele está falando da criação, né, que toda a criação aguarda e geme, aguardando a manifestação dos filhos, e não somente a criação, não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então esse texto aqui ele já entrega o que é a adoção de filhos, né? É a adoção, a redenção dos nossos corpos. Hoje ainda nós não recebemos a adoção de filhos, nós recebemos as primícias do Espírito. Ó. Não somente ele, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então nós ainda não fomos adotados por Deus, nós temos as primícias do Espírito, mas quando nós recebemos quando Jesus voltar, então dá o corpo glorificado para a igreja, então nós vamos receber essa adoção de filhos vai ser concretizada, né? Porque então nós passamos por todo um processo de amadurecimento para então Deus entregar os bens, né, o reino, a herança aos filhos. Porque se Deus ele entrega, pensa bem, vamos pensar pela parte um pouco lógica. Se Deus pega alguém hoje e sem amadurecer, sem treinar nada essa pessoa, ele vai lá e entrega o reino, o que vai acontecer com o reino de Deus, né? Então a gente vai ver que é necessário um aperfeiçoamento, né? Então a gente vai passar, todos vão passar por esse aperfeiçoamento. Se aconteceu com Cristo, acontece com toda a igreja, né? Em níveis diferentes vai acontecer, mas vai acontecer com toda a igreja. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá? Então agora a gente vai ver aqui o exemplo na vida do nosso Senhor Jesus. Está lá em 1 João, não, João capítulo 1, versos de 1 a 2, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então aqui ele está falando do nosso Senhor Jesus, né? Que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Então, ele Jesus já tinha plenitude de tudo, mas o Pai e ele tinham um plano para então salvar a humanidade. É o homem que acabou caindo. E para isso, o Filho, Deus, como diz em João 3,16, Deus enviou seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então,
O Filho foi entregado ao mundo por amor do Pai, para resgatar os homens, né? E aí o Filho já estava com Deus, mas agora o Filho ele vai vir e vai passar por um processo, mostrando para nós o processo que nós temos que seguir junto com ele. É por isso que é seguir a Jesus, né? A gente não deve apenas aceitar a Jesus, mas a gente precisa entender que a gente precisa seguir a Jesus, né? Esse é o principal passo dos cristãos, é seguir a Cristo e imitar as suas obras, né? Aqui, eu adiantei um pouco o texto, mas ele diz aqui, ó, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós sabemos que o mundo vai ser julgado, né, pelo nosso Senhor Jesus, mas o objetivo dele ser enviado ao mundo não foi para julgar, mas o objetivo é para que o mundo fosse salvo por ele. Né, esse texto aqui ele me faz lembrar do texto do acho que 1 Pedro, ele fala assim, amados, não ignoreis, porque um dia para Deus é como 1000 anos. Ele não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo para que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus está dando tempo ao homem para que todos se arrependam. E a gente vai ver aqui que, se a gente já pensou na possibilidade, eu pensando sobre esse assunto, né, não sei se os irmãos já pensaram dessa forma, a gente vai ver que Cristo, lá em Apocalipse, ele fala que o sangue de Jesus, com seu sangue ele comprastes e os constituístes reis e sacerdotes. Né? Então a gente vê que o sangue de Cristo, ele comprou homens e os constituístes reis e sacerdotes. Então nós vamos ver que a igreja, ela recebe então essa adoção de filhos, que é o que? O corpo glorificado, esse corpo eterno. Mas nós vamos ver que no milênio, as nações que restarem, elas vão entrar no milênio, e ainda elas continuam morrendo, existem pecado, né? Lá em Isaías fala que aquele que pecar aos 100 anos vai ser amaldiçoado, né? Somente aos 100 anos. Então a maior idade no milênio vai ser 100 anos. Mas a gente vê que existe pecado e existe morte ainda para as nações, né? E aí alguns irmãos não conseguiram chegar nesse pensamento, porque parece, poxa, será que o sangue de Jesus não foi suficiente para as nações, né? E aí, eu meditando sobre esse assunto, eu vejo que a morte de Jesus, ela foi para toda a humanidade, tanto para eleitos quanto para as nações, porque se Jesus ele não se entrega, né, a Bíblia fala que ninguém matou a Jesus, ele se entregou. Ele falou, ele se entregou porque se não tem pecado, não tem como morrer. A Bíblia fala que através do pecado vem a morte, mas se esse homem nunca pecou, como ele morreria? Então não tinha quem pudesse matar a Jesus. Por isso ele a si mesmo se entregou, né? Passou por todo o sofrimento e ele a si mesmo se entregou. E se Jesus ele não cumpre esse passo, o que acontece? Todos nós estaríamos presos no mundo dos mortos eternamente. Né? A consequência seria essa: todos nós estaríamos mortos, né, e presos lá no Sheol, lá onde as almas ficam lá, né? Todos nós ficaríamos eternamente lá. Mas como Jesus ele foi, e o texto fala que ele venceu a morte e pegou a chave do inferno, né? Então ele tem o controle de todo aquele local, que antes ninguém podia sair de lá, mas agora pelo sacrifício dele, ele tomou essa autoridade, ele tomou de volta. Então a gente vê com o sangue de Jesus, ele constitui alguns para serem reis e sacerdotes, né? Porque nem todos são filhos de Deus. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós vamos ver que as nações, elas não têm essa condição, elas não têm o dom da fé para elas manifestarem, receberem os dons do Espírito, porque senão elas seriam eleitas, né? As nações, elas não receberão os frutos dos dons do Espírito, né? E a gente vai ver que, então, com o sacrifício de Jesus, ele constituiu alguns homens para governar com ele, reis e sacerdotes, mas porque ele tem autoridade, ele pegou a chave da morte e do inferno, então ele tem o controle, ele tem o domínio agora ele tem o poder para tirar do mundo dos mortos quem ele quiser. E aí ele vai ressuscitar todos, e cada um vai ser julgado conforme as suas obras. Então o sacrifício de Jesus, ele atinge a toda a humanidade. Né? E alguns irmãos acabam se perdendo nisso,
Por isso que a gente vê algumas divisões, né, no nosso meio de pensamentos por causa desse entendimento, né? Porque o sangue de Jesus ele é para toda a humanidade, mas eles constituem, alguns, Deus de antemão, né, a palavra diz que ele predestinou alguns para ser semelhante ao Filho. Agora, nem todos vão ser semelhantes ao Filho de Deus. Alguns serão regidos pelo Filho de Deus, né? Então, a gente entendendo isso, a gente vê que sem Cristo, nada disso seria possível. Então, tudo como diz Romanos 11, do que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, tudo depende dele. Tudo isso está sendo possível pelo sacrifício do Filho, né? Os irmãos levantaram a mão? Pode ir, fica à vontade. Eu lembrei de um texto lá de 1 de João, capítulo 2, que fala, né, que ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente dos nossos, né, mas também pelo mundo inteiro. E aí já mostra, né, o alcance para a salvação de todos, né? Mas como você disse, tem a separação, né, dos que ele comprou para ser rei sacerdote com o sangue dele. Mas a salvação é para todos, né? Exatamente. Então, a salvação, a gente vai ver que é para todo mundo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque porquanto Deus não enviou seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo. O objetivo não foi esse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas a gente vai ver que o homem depende também um passo do homem, que é ser justo diante de Deus, né? Ter boas obras, tanto a igreja, se a igreja, por exemplo, os eleitos, é necessário ter boas obras, ou ter os frutos do Espírito, porque se a gente viver, no primeiro texto que a gente viu lá, se a gente viver conforme a carne, certamente morrereis. O que é viver segundo a carne? É viver segundo as paixões da carne. Porque o homem, ele tem a natureza carnal do homem é caída, é sempre fazer o errado. Então existe uma luta entre espírito e carne que a gente precisa estar todos os dias matando a nossa carne e dominando sobre a terra, a gente vai ver que o corpo do homem é feito do pó da terra. Então nós precisamos dominar o nosso corpo, dominar e gerar as obras da fé, né, que são as obras de pessoas não terrenas mais, mas pessoas celestiais. Eu gosto bastante de usar esse termo, homens celestiais. Então, é uma virada de chave que acontece quando a gente entende isso. Porque de Adão todos nós somos terreno, né? O homem terreno a gente sabe como é que é, se a gente olhar para fora da janela, a gente começa a ver a atitude dos homens, se a gente liga a TV, a gente vê ali o que é o homem terreno, o que o homem terreno faz, mas Deus não quer que a gente viva conforme os homens terrenos. Agora, ele nos deu o seu espírito, nos deu as suas leis, né, para que essas leis que vão reger o mundo todo, que são os 10 mandamentos, para que a gente olhe para essas leis, olhe para esses mandamentos que antigamente foram escritos em pedras, mas agora, na nova aliança, é escrito na mente e no coração do povo. Então, a gente precisa olhar para essas leis e obedecê-las, né, e segui-las. A gente vai ver que é necessário obediência. Sem obediência, a gente vai cair no mesmo erro dos anjos, né? Porque agora a gente está tendo a condição de receber o Espírito de Deus, né, os eleitos, aqueles que receberam essa palavra e creram, né? Já temos já o sinal da eleição, porque a gente vai ver que nem todo mundo crê nessa mensagem. Para muitos, essa mensagem é loucura, né? É loucura, realmente, né? Mas aqueles que têm fé, a fé é nas coisas que não podem se ver, né? Mas é a certeza das coisas que não se veem, mas o firme fundamento das coisas que se esperam. Então a gente sabe que vai acontecer. E isso é fé. A gente sabe que Jesus vai voltar, a gente sabe que essa terra vai ser purificada, e isso é fé. A gente não consegue ver isso, né? Mas a gente sabe que vai acontecer porque é a fé que Deus colocou em nós. E se Deus gerou isso em nós, ele quer que a gente seja aperfeiçoado, né? A gente sabe que o assunto principal desse estudo é a adoção de filhos, é seguir os passos de Jesus. A adoção de filho nada mais é do que seguir todo o passo a passo que Jesus mostrou, para então que a gente venha ser glorificado junto com ele, né? Ele foi aperfeiçoado em tudo que sofreu, e nós devemos passar pelas mesmas situações, né? Pelo mesmo estilo de vida, né? Que é o que está em Galatas 5, que é o frutos do Espírito, né? A nossa vida precisa ser evidente aqueles frutos, se ainda não são, a gente precisa lutar para buscar aquilo lá, com jejum, com oração, buscando a presença de Deus,
para que esses frutos venham a ser gerados em nós, né? E a gente venha a ser achado aprovado. Né? Apocalipse fala que aos que vencerem, né? Nem todo mundo vai vencer. Aos que vencerem. E a gente vai ver que a grande confusão que existe hoje na igreja é considerar a eleição como salvação. Então, hoje a gente vai ver as duas linhas dominantes hoje na igreja, é o calvinismo e o arminianismo. Para as duas, ambas, eleição é salvação. E a gente vai ver que eleição não é salvação. Eleição é a condição de ser semelhante ao Filho de Deus. Nem todo homem tem esse chamado para ser semelhante ao Filho de Deus, porque quem for semelhante ao Filho de Deus vai governar com Cristo. E se a gente tem um reino onde todo mundo são governantes, faltam pessoas para serem governadas. Governantes sobre quem? Né? E com essa palavra que nós temos recebido, nós temos participado dessa boa palavra, nós vemos a plenitude do reino de Deus, não apenas em parte, e a gente consegue ter essa compreensão mais avançada, né, mais lapidada, e glória a Deus por isso, né. Alguém quer perguntar algo? Tá tudo certo? Eu quero só fazer um comentário, pastor, que ontem eu estava assistindo a live do pastor Pedro, né, e ele fala sobre galardão, né. Quando a gente começa a entender as duas casas de Israel, as festas, né, as 4 dimensões do reino, eles se encaixam, né, eleitos e nações, e a gente começa a desmembrar, né, as profecias, né, a palavra da Bíblia em si. E aí ele fala sobre galardão, que ele falou, o que você acha que é galardão, né? Quando você for encontrar com Jesus nos ares, né, o que você acha que vai receber? Você acha que vai receber uma coroa, né, cheia de ouro, né? Quanto mais galardão, mais ouro. Ele falou, não é nada disso, né? São nações. Então, quanto mais você gerar filhos, né, para Deus aqui na terra, mais galardões você vai reinar, né? Reis e sacerdotes sobre as nações junto com Jesus. Então, são mais povos para você governar ali nas nações. Eu achei aquilo bem interessante de dividir, porque pode ser que alguém realmente tenha uma dúvida, né, com relação a isso. Então, ele falou, começa a treinar aqui para que você gere esses frutos e receba mais galardões, né? Quer dizer, mais pessoas, mais vidas para você governar das nações. Isso mesmo, se não me engano, tem em Lucas 19, ele fala, né, sobre dominar sobre cidades. Então, você vai receber 10 cidades, né, cada um vai recebendo ali. A gente vê realmente esse controle, né? As nações, elas receberão a terra para elas plantarem, para elas cultivarem, e a igreja vai receber a extensão daquele território ali para elas governarem, para elas estarem sacerdotando as nações, né? E aqui a gente vê, tem espaço para todo mundo no reino de Deus, né? A gente não pode brigar pela terra, a terra pertence, se é nossa, né? Se não é nossa, a gente vai ver que a terra é para as nações e a gente vai desfrutar disso junto com as nações, né? Elas vão plantar, vão subir de ano em ano, conforme a palavra diz, vão subir de ano em ano para a festa dos tabernáculos, e daí a gente vê que existe ali, se existe pecado, existe morte, deve ter alguma coisa para, né, para que esse povo eles subam de ano em ano, porque se a gente vê que tem tabernáculos, final de todo de ano em ano eles estão subindo para tabernáculos, a gente sabe que o milênio é o grande tabernáculo final, né? Mas essas nações elas estão subindo de ano em ano. Então elas estão plantando, se tem plantação tem primícia, se tem primícia tem dízimos, se tem dízimos, porque a gente vê que o dízimo é da plantação, né? E a gente vai ver que as nações elas vão cultivarem, vão levar isso para a casa do Senhor, e lá todos nós vamos desfrutar disso, né? Porque a gente vai ver que lá em Deuteronômio, vai lá e come, né, os dízimos. Então vai ser todo mundo vai desfrutar desse momento. A gente vê lá na lei, né, como sombra, mas a gente consegue ver aquilo ali como uma realidade lá no milênio acontecendo, as nações cultivando a terra produzindo em abundância. Aqueles que não subirem para adorar ao rei, Deus não vai mandar chuva, então vai ter castigo. Aí se as pessoas elas forem, então lá subirem, né, para adorar o rei, então Deus manda chuva, a terra vai produzir numerosamente, né? Então vai ser uma terra restaurada. E a gente vai ver que, né, tudo que Deus fez, desde lá no princípio, né, quando Abel entregou as primícias, isso vai continuar
até no período do milênio, quem sabe até na eternidade, né? A gente não tem essas informações, porque muitas coisas vão mudar na eternidade, né? A gente consegue ver que vai ter sim esse ciclo, né, de primícias, de dízimo das nações, levando até a casa do Senhor, e ali, né, a igreja participando desse banquete, né, com aquilo que as nações trouxerem, vai ser uma grande festa, né, das famílias ali, né. Porque as nações é como, Cristo e a igreja como Adão e Eva, e as nações como os filhos, então é como se fosse uma grande família ali se reunindo para comemorar, né, celebrar, né, a festa dos tabernáculos, a festa, né, de Deus habitando com os homens. Vai ser algo, com certeza, a gente fala assim, né, mas se a gente soubesse a realidade, se Deus tivesse mostrado um pouquinho pra gente do que seria, a gente não estaria estaria com os olhos molhados agora, que só de imaginar, né, empolgado, sair gritando na rua, assim, pessoal, vamos, porque o negócio vai ser bom demais. A gente precisa receber uma dose dessa de vez em quando pra gente dar aquela motivada na gente. Glória a Deus. Então vamos seguindo. Filipenses 2, 5-8 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Se a gente clicar nessa palavrinha aqui, servo, né, na Bíblia com Strong, essa palavra servo, ela é traduzida para escravo, assumindo forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui a gente vai ver aqui, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Porque aqui a gente vai fazer relação com o texto lá de 1 João 1, né? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele era o verbo, ele estava com Deus, né? Ele era Deus. Não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Então ele deixou de sua glória, se esvaziou, assumindo forma de escravo, né? A figura do homem é escravo, nós somos escravos, né? Éramos escravos do pecado, mas agora somos escravos de Cristo, né? Paulo usa esse argumento que nós somos escravos de Cristo. E ele assumiu a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Olha essa palavrinha aqui, ó. Essa palavrinha aqui é mágica, ó. Tornando-se obediente. A gente vai ver que para aqueles que receberem essa vida eterna, é essa palavrinha aqui que nos impede, ó. Ou ela nos impede, ou ela nos chancela, né? Que nós fomos obedientes, nós vamos herdar a vida eterna. Agora, se nós fomos desobedientes, aí a gente cai no mesmo erro dos anjos, né? E Pedro fala isso, né? Se Deus não poupou os anjos, também não vai poupar a nós mesmos, né? A nós. Então, ele foi obediente. Então, de igual modo, nós precisamos ser obedientes. Até a morte. Então, a partir do momento que a gente recebeu essa boa palavra, conheceu os mistérios do reino, conheceu os poderes do mundo vindouro, né? A gente vê que os poderes do mundo vindouro curas, são sinais, aqueles sinais que os apóstolos faziam, que Jesus fazia, e ele disse que nós faríamos também esses sinais, né? Então, é algo assim que eu gosto de falar bastante sobre esse ponto, porque é algo que está adormecido na igreja hoje, e a gente precisa, assim, buscar isso, né? Os poderes celestiais na nossa vida, né? São frutos evidentes, né? E aqui, né, voltando para o texto, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele era Deus, ele, como diz João lá, ele era a palavra, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, e agora ele vai mostrar para nós o caminho para então a gente receber a adoção de filhos, né, que é o tema de hoje. Lá em Mateus 3, 16, 17 diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui a gente vai ver que Jesus, ele passou pelo batismo de arrependimento, né? João, ele não queria batizar Jesus, mas Jesus que diz que assim, né, que assim deveria ser. Então João Batista vai lá, batiza a Jesus com batismo de arrependimento, para mostrando o passo, ó, tudo isso é o passo que a gente deve passar, batismo de arrependimento, né?
Depois do batismo de arrependimento, se abriu os céus e veio o Espírito de Deus como pomba e pousou sobre ele. Então, ali ele recebeu o Espírito de Deus, o tutor. A gente vai ver que, acho que em Gálatas fala que é o Espírito é o nosso tutor. É ele quem vai nos direcionar para então a gente ser aperfeiçoados pelo Espírito. Para então a gente alcançar a vida eterna. A gente vai ver que o Espírito é o Espírito do Pai que desceu sobre o Filho, e depois o Espírito do Filho é derramado sobre nós, o qual clama Abba Pai, né? O Espírito do Filho. Aqui ele foi batizado. Aqui a gente vai ver que aqui a gente vai ver existe um estudo dos 3 batismos. Eu não sei se todos os irmãos conhecem, mas o que Jesus está acontecendo com Jesus aqui são os 3 batismos. Ele participou do batismo de arrependimento, batismo de obediência, que é o batismo com o Espírito Santo, e é o batismo, qual que é o terceiro batismo? É o batismo do fogo, que ele foi tentado no deserto. Né? E esses mesmos batismos, todos nós vamos passar, né? Todos os filhos de Deus vão passar. Né? Aqui a gente vai ler que está aqui, ó. Ele foi batizado, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ó. O tutor aqui, o Espírito, levou Jesus para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito e que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeçam em alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, Jesus ele passa pelo batismo de arrependimento, ele recebe o Espírito, né, do Pai. Esse Espírito é o tutor dele que leva a ele, então, para ser tentado. Foi o Espírito que conduziu Jesus para ser tentado ao deserto. E ali o diabo ele faz propostas, né, através da fome, do reino, mostrou o reino para Jesus, né, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Diz para ele pular também do pináculo do templo, que está escrito que os anjos iam resgatar ele antes que ele se ferisse, né. Então a gente vai ver que todas essas propostas, nós passaremos por essas propostas também, né? Alguns são sucumbidos, e algumas pessoas caem quando é mostrado o reino. Ó, tudo isso eu vou te dar para vocês. Se vocês prostrado me adorarem, vocês vão ter fama, vão ter dinheiro. E aonde a maioria está caindo é no dinheiro, né? Na ostentação do reino. A gente vai ver que esse é um grande tropeço, né? De muitos irmãos que vão ser reprovados por causa disso. Então, a gente precisa passar por essas tentações, por essas provações, e ser aprovados, né? São os 3 batismos que a gente vê, né? O batismo de arrependimento, o batismo de obediência, e o batismo de fogo é provação, é tentação, é fome, é nudez, né? Tudo isso é o aperfeiçoamento que Jesus está passando. A gente vai ver que Jesus foi aperfeiçoado em tudo que ele sofreu. Então, todo esse sofrimento que está sendo gerado por ele aqui é para aperfeiçoamento dele, e também é para o nosso aperfeiçoamento. Hebreus 5, do 8 ao 10, diz assim: Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha aquela palavrinha de novo lá, ó, obediência. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, através do sofrimento, nós aprendemos a obediência. E o sofrimento é aperfeiçoamento. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação, eterna para todos os que lhe obedecem. Olha só, mais uma vez a palavrinha obediência. Eu costumo dizer isso, né?
Se a gente fosse colocar uma palavrinha para resumir a Bíblia, seria obediência. Obediência é uma palavra, né, que muda tudo. Tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, né? Então, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele foi aperfeiçoado em todas as coisas que sofreu. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Então, nós, no semelhante modo, vamos passar por esse caminho também. Cada um da sua forma, cada um da sua maneira. Mas Pedro ele fala, não lembro agora onde ele fala, mas diz assim que não estranha a ardente provação que venha sobre vós, como se alguma coisa estivesse errada. Pô, o que está acontecendo? Eu sou filho de Deus e minha vida está difícil, minha vida só acontece coisa, toda hora é alguma coisa. Nunca tô tranquilo, né? Como se alguma coisa tivesse falhado, porque não é, né? É o processo. Nós vamos passar por isso. Então nós precisamos, em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, ter essa consciência, né, da adoção de filhos que nós fazemos, nós vamos passar por isso, faz parte. Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, né, o aperfeiçoamento, vocês precisam passar por isso para aprender a obediência, para ser aperfeiçoado, para então assumir o reino. Se a gente, é aquilo que eu disse no início, né, se a gente recebesse o reino de Deus sem ser aperfeiçoado em nada, então, né, a gente seria pessoas falhas. A gente vai ver que esse aperfeiçoamento é onde nós seremos vencedores. Vencer sobre o quê? Sobre essas coisas, né? Aprender a obediência. Se a gente aprender a ser obediente, e a obediência vem através de sofrimento, né? E Jesus, ele aprendeu por isso, dessa forma, e nós também vamos aprender dessa forma, de igual modo, para a gente receber aquilo que ele recebeu, através da obediência, né? Ele se tornou autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Existe uma condição aqui, obediência. Gálatas 4, do 1 ao 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere de escravo. Lembra daquele texto? Não lembro agora. Mas ele fala que ele assumiu a forma de servo, né? Servo é escravo. Digo, pois, esse texto que ele tem conexão, ó. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada ele se esvaziou. Quando ele se esvaziou, ele é menor, né? Durante o tempo em que o herdeiro é menor. Em nada se difere de um escravo. Ele assumiu a forma de servo, de escravo. Posto que ele é senhor de tudo, mas sobre tutores e curadores, mas está sobre tutores e curadores, né, sobre o Espírito, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Então o Espírito conduziu a Jesus pelo deserto. Ele foi o tutor e curadores, né, o Espírito, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Então quem determina o tempo é o Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. A gente vai ver que existe aqui, mas será que Paulo está falando mal da lei? Aqui a gente vai ver que existe a gente vai compreender essas coisas só depois que a gente entender sobre as leis que foram parar em pedras, depois as leis que foram escritas no coração, né? Porque assim, se aquelas leis, pensa bem, se aquelas leis foram parar em pedras, como aquele povo ia obedecer aquelas leis? Não estava no coração deles. Então por isso que a gente vai ver, né, o povo lá atrás sempre em desobediência, sempre adorando outros deuses, porque aquela lei não estava no coração do povo. Mas agora eles foram resgatados daquilo e Deus escreveu aquelas leis na mente e no coração dos seus filhos, para então receber, ao fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque sem o Espírito, sem um tutor, a gente não vai receber a adoção de filhos. A gente precisa do Espírito para então a gente ser aperfeiçoado e então receber a adoção de filhos, né, que é a redenção do nosso corpo. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do teu Filho. Olha aqui, ó. Opa, acabei pulando. Ó, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Né, o tutor
Jesus agora é o nosso tutor também. De sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho também herdeiros por Deus. A gente vê que essa herança, ela vem após a gente vencer o tempo em que Deus, aqui ó, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então nós estamos durante esse período agora, que o Pai determinou para cada um de nós, para que a gente receba a adoção de filhos. Se a gente morrer antes da vinda de Jesus, então nós vamos para o seio de Abraão, e lá a gente aguarda, e aí quando Jesus vem, a gente recebe então a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo, né, o nosso corpo celestial. E então nós seremos realmente filhos de Deus, né, depois de aprovados. Romanos 8, 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho. Olha aqui, ó. Esse aqui é o grande mistério da eleição, né? Porquanto aos que de antemão conheceu, Deus já nos conheceu antes da fundação do mundo, Deus já sabia quem seria. Ele, né, nos escolheu. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Nem todo mundo vai ser a imagem do Filho de Deus. As nações, a gente vai ver que elas não são chamadas para ser conforme o Filho de Deus. Então o processo das nações é um pouco diferente, né? É diferente do da igreja, né? A gente vai ver que Deus, ele predestinou para sermos conforme o Filho de Deus. Agora a gente precisa, qual que é o nosso papel agora? É seguir a Jesus e obedecer. Se a gente ouviu falar de Jesus, mas a gente não obedece, então a gente está perdendo a nossa eleição, está sendo reprovado nesse chamado que Deus tem para nós, para sermos semelhantes à imagem do Filho, né? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, olha só, Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Então, a gente olha para Jesus, para a gente fazer parte desses muitos irmãos junto com ele. A gente precisa seguir os passos deles. Por isso que Jesus fala, aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, assim como eu fiz. Façam vocês também. Tome a cruz de vocês. Negue as paixões da carne, negue aquilo que é errado. Né? Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Né? Nós temos o conhecimento do bem e do mal. E ainda temos a palavra de Deus para nos orientar a respeito de muitas coisas. Né? Olha que ele diz também, ó. E aos que predestinou, a esses também chamou. Se Deus predestinou alguém, ele vai chamar esse alguém. E como a gente vai ver que essas pessoas, elas são chamadas? A gente vai ver pessoas, se vocês procurarem aí na internet, aí no YouTube, testemunhos de... Como é que é o povo lá? Muçulmano. Muçulmano se converteu ao cristianismo. Aí você vai lá e clica lá nesse vídeo lá. O muçulmano se converteu. Como que aconteceu? Jesus se apareceu para mim em sonho, e eu acreditei, e agora eu mudei minha vida toda, estou seguindo Jesus, estou sendo perseguido pela minha família, eles não me aceitam mais. Então a gente vai ver que aos que predestinou, acabei pulando. Ao que predestinou, a esse também chamou. Aos que predestinou, a esses também chamou. Então, olha só, olha a solução, eu já tinha pensado nisso aqui, ó. Se Jesus ele aparece para um muçulmano, e esse muçulmano crê, muda a vida dele, e se Jesus aparecesse para toda a humanidade, então? Em sonho, ainda que em sonho, né? Pronto, já não precisaria mais pregar o evangelho, todo mundo ia crer, né, no Jesus pelo impacto que é ter um sonho face a face com ele, né? Deve ser algo, com certeza, impactante, né? Mas a gente vê que o plano de Deus não é esse. Por que Jesus não faz isso? Porque o plano não é esse. O plano é nós participarmos, né, levarmos essa palavra, ser participantes do sofrimento dele, e aqueles que forem se achegando, aqueles que Deus predestinou de antemão para que sejam semelhantes ao Filho, vai ouvir essa palavra, vai crer nessa palavra e vai mudar a sua vida e vai obedecer. A gente sabe que muitos vão desobedecer. A nossa luta está entre obedecer e não obedecer. Né? Então a gente precisa obedecer para a gente receber então a herança junto com nosso Senhor Jesus, né? O primogênito
entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Então todos vão conhecer aqueles que foram predestinados. O evangelho vai alcançar eles. E aos que chamou, a esse também justificou. O que justificou? Perdoou seus pecados. E aos que perdoou seus pecados, a este também glorificou. Então, aqui é o processo da adoção de filhos, né? Pode ficar à vontade, irmão. Matheus. Queria perguntar essa questão aí da ordem, né, que Deus determinou para os eleitos. Conheceu, predestinou, chamou, justificou. Aí a minha pergunta é em relação à regeneração, né? Se ela acontece antes da justificação ou depois da justificação. Regeneração seria corpo glorificado? Não, o nascer de novo, né? Ah, tá. O nascer de novo é no chamou, né? Ele chamou você, você se arrepende, aí você é justificado, muda de vida, né? Tá, é no chamou aqui. Eu vejo que é no chamou, né? Aos que Tá. chamou, aí você também justificou. Para você ser justificado, você precisa crer no Filho, crer no sacrifício dele, e então você se arrepende e produz frutos de arrependimento, que é a obediência daquilo que ele disse pra gente fazer. Se você faz isso, então você alcançou a justificação. Aí vem o período de aperfeiçoamento que a gente tá, nós estamos nesse período, né? Nós fomos justificados, mas nós precisamos dia a dia estar matando a nossa carne, matando, né, a carne, para que o Espírito venha a ser gerado em nós, venha estar em evidência, né? E seja nós... Outra pergunta em relação a essa parte do chamou, né? É possível um eleito, agora que ele é chamado, ele não aceitar, não ser justificado? Então, nem todo eleito vai alcançar a justificação, né? Que a gente vai ver que muitos, não lembro o texto agora de cabeça, mas muitos naqueles dias me dirão, né? Em seu nome expulsamos demônio, curamos enfermos. E Jesus vai falar: afaste de mim vocês que praticaram a iniquidade, eram praticantes do pecado. Então, eles eram eleitos, manifestavam poderes, mas ainda assim eles eram praticantes do pecado. Então, eles eram desobedientes, eles não seguiam os passos de Jesus, né? Então a gente vai ver, é o grande virada de chave quando a gente entende isso, que é predestinação em nada tem com salvação, né? A predestinação é para uma função específica no reino, né? Isso, é onde a igreja toda tropeça, é nesse ponto aí, compreende errado, né? E aí, por isso, aí parece que Deus, ele tá escolhendo se a gente pegar Romanos 9, Deus tá pegando uns vasos para honra e uns para desonra. O que é? Então, Deus tá pegando uns para salvar, e ele tá escolhendo uns para mandar para o inferno. Aí a gente vê que não é esse o mistério. O mistério da eleição é para ser semelhantes à imagem do Filho, para ser governadores, herdeiros. O Filho é o herdeiro. E se nós nos tornamos filho de Deus também, então nós somos herdeiros junto com Cristo, né? Co-herdeiros com Cristo. Então, quando ele chamou, por exemplo, ele vai chamar os eleitos. Se ele predestinou, são todos eleitos. A esses também chamou. Agora a gente precisa corresponder a esse chamado. Ele não chamou para ser a imagem do filho dele. Só que por isso a gente precisa negar a carne, a gente precisa obedecer. E se a gente não consegue obedecer, recebendo a boa palavra, a gente vai acabar entrando em apostasia. Né? Que é um passo para a gente... É o mesmo erro que os anjos cometeram, o homem, depois de receber o Espírito de Deus, vai cometer esse erro também, que é apostasia, né? A gente vai ver que é um processo. A apostasia não é você errar uma vez e já apostatou, não. É um processo. A gente vai ver que existe um endurecimento de Deus ali em Romanos 1, fala sobre isso, né, de um endurecimento, que é a constante chuva que cai, se a gente não produz erva útil, então Deus endurece o coração do homem para que o homem vai e aprove aquelas coisas que são reprováveis, né? Que aí é apostasia mesmo. A apostasia é para os eleitos, né? Pode ficar à vontade, irmão. Carol, ou Juliana? A gente lembrou do rei Saul, né? Que ele também foi levantado, ele foi chamado por Deus, né? Mas ele endureceu seu coração, né? Fez coisas a seu próprio benefício e vontade, né? Desobedecendo a Deus. A gente lembrou também de Judas, né? Também como eleito, né? A gente vai ver Ananias e Safiras também, né? Eles cometeram também acabaram mentindo para Deus, eles acabaram morrendo ali, né? Na hora. Eu queria perguntar também sobre Ananias e Safira.
Ali foi um pecado para a morte que eles cometeram? Ali o Pedro ele fala que vocês não mentiram aos homens, mas mentiram a Deus, né? Cara, eu creio que sim. Eles eram conhecedores ali, né? E aquilo ali gerou muito temor ali na igreja, né? Naquele tempo ali, porque não era brincadeira, né? E isso, você vê, algo que eles mesmos se propuseram fazer, que é, eles iam vender a propriedade deles e entregar o dinheiro para os apóstolos. Mas foi eles mesmos que tiveram essa ideia. Aí eles tiveram essa ideia, depois se arrependeram e foram lá e entregaram parte, e reteram parte, né? E disseram que era tudo. Aí eles mentiram para o Senhor, né? É, E é ele difícil fala a assim, ele situação deles, complementa né? que fala que ela era conivente, ela foi conivente com a mentira. Então, assim, Deus também tirou a vida dela por conta dela ser conivente, né, com a mentira. Então, veja que, não, mas não fui eu que fiz, né? Mas se você é Uhum. conivente, que a palavra diz que a gente precisa alertar o irmão se ele está em pecado. A palavra mesmo diz, se a gente não faz isso, a gente também é pecador igual. É pesado, né? Mas faz sentido. Pode falar, irmã, conta aí. Tá sem som, Cleide. Então, não necessariamente, assim, você vê que esse é um papel, isso que a Carol falou, né? O papel dos atalaias mesmo, né? As duas testemunhas, elas agirão assim, elas vão anunciar o pecado, né? E se elas não fizerem isso, assim como está lá em Ezequiel, né? Os atalaias não fizerem isso, o sangue daquela pessoa recairá sobre quem não avisou. Então, não é só que a conivência com o pecado gera morte para nós, mas também o sangue da outra recai sobre nós. A gente vê que a intenção é reunir 2 ou 3 pessoas para ir lá e ganhar um irmão para, né, mudar ele. Tiago falando, se a gente convencer alguém do pecado, a gente salvou, esqueci o termo que ele usa, a gente salvou a pessoa do fogo, né? Não sei se é isso exatamente que ele fala, mas ele fala. Quando a gente alerta alguém do pecado, Tá essa no final pessoa, de Tiago e acho que no final de Judas também ele fala coisa se a gente parecida. alerta, então a gente está salvando alguém ali do fogo, né? E esse é o nosso papel. A intenção é sempre de salvar. Agora, se a pessoa ela não quer mais, não, para mim isso é besteira, você não tem mais o que fazer, né? Aí é ela e Deus ali para. E Enquanto aí ela. entra como o evangelho, né? Que daí, se a pessoa ela não quer, se essa casa não te recebe, você sacode a poeira, sai dali e vai para uma outra casa onde haja paz. Esse é o procedimento, né? Vamos dar sequência? Aí, 2 Coríntios 5, do 1 ao 5, diz assim: Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por não sermos revestidos da nossa habitação. Gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Né? Essa questão aqui do vestidos e não nus, se a gente pegar essa primeira expressão, onde isso aconteceu a primeira vez, a gente vai ver que foi quando Adão e Eva pecaram. Então, quando eles pecaram, eles viram que eles estavam nus. Né? Então, se a gente for encontrado nus, é porque a gente está em pecado, né? Tá. E se a gente for, se a gente estiver em pecado, a gente está na carne e acaba não recebendo, não sendo aprovado, né? Pode ficar à vontade, irmão. Então, em Apocalipse 19, vai falar que as nossas vestes, né, as vestes dos santos, são os atos de justiça dos santos. As nossas vestes, elas são tecidas pelos nossos atos de justiça. Então, não estar revestido também da nossa habitação celestial, estar nus, é porque os nossos atos também, eles não estão sendo atos de justiça, não estão gerando o nosso linho fino para poder gerar as nossas vestes celestiais. Exatamente, Tiago fala isso, né? Se nós temos fé, porém a gente não tem obra, a nossa fé é morta, né? E essa fé morta. pode nos salvar? Pode semelhante fé salvar alguém? Né? Pois é. Realmente, tem Em toda uma Apocalipse ligação aí, né? 16:15, Jesus fala também ali da sexta para a sétima trombeta, né? Eis que vem como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que guarda suas vestes, né? Purifica, para que não ande nu, né? É verdade. E manter as vestes é tudo isso aí, né? É boas obras, santificação, não andar em pecado, né?
Pecado também gera nudez, e o pecado vai te levar para a carne, vai demonstrar que você está vivendo na carne, e você está tendo umas obras, né? É obediência, né, pastor? É obediência, realmente. Aqui é, se não formos encontrados vestidos, outra palavra é, se formos encontrados obedientes, né? Traduzindo em outras palavras, né? Seria exatamente isso. Aí continuando, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos. Então a gente não quer morrer, né? A gente não geme querendo morrer, a gente geme querendo ser revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, ortogando-nos o penhor do Espírito, né? Então nós gememos não para ser despidos, não para morrer, mas para ser revestidos e alcançar então a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo, e recebemos a herança. Cordeiros, né? Efésios 1, do 3 ao 14, diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Ó, mais uma vez a expressão adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Porque se não for por Jesus Cristo, a gente não consegue. Jesus é que mostrou o caminho, a gente precisa seguir os caminhos de Cristo. Ele é a porta, né? Segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência. Prudência vai nos levar para as virgens prudência, né? Derramou sobre sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra, digo, o qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperávamos em Cristo, em que também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então aqui a gente vai ver todo o texto falando sobre predestinação, né, que através de Cristo, para sermos, em resumo, né, Deus quer nos tornar quer nos tornar participantes da sua santidade, né? Sermos semelhantes ao seu Filho. Esse texto que ele é bem completo. Se a pessoa não entende a eleição aqui também, ela perde tudo esse texto aqui, né? Por isso que é importante a gente que conheceu essa boa palavra, a gente passar adiante, né? Que todo esse trabalho que a gente tem feito, né, que o pastor Igor, o Pedro tem feito, os irmãos também, é de levar esse conhecimento a outras pessoas, para que essa plenitude, né, o conhecimento do verdadeiro evangelho venha a ser disseminado, né, sobre os eleitos, sobre as nações, para que todos venham ser convergidos para Cristo, né. Pode falar, Ana Carol. Isso, vamos ver se ficou claro através desse texto. Então, o que seria adoção de filhos? O que eu entendi? Que assim como Jesus, que é filho de Deus, né? Aí ele gerou Adão, e através do pecado a gente se distanciou de sermos semelhantes, né, a Jesus, sermos iguais a Jesus. Veja se eu estou no raciocínio correto. Aí, quando ele fala de adoção, que são os eleitos, a gente precisa, né, ter obediência, dar frutos, né? Gerar frutos através do Espírito. E aí, Deus, né, quem vencer, aí Deus, então, ele nos adota como filhos de novo, né? Porque
para sermos semelhantes novamente ao nosso Jesus Cristo. Então, a gente passa realmente a ser filho como Jesus, pela obediência, né, pelas coisas, pelos frutos que geramos aqui. Então, o que nos distanciou de sermos filhos foi o pecado. É isso? A gente vai ver que quando Deus fez Adão e Eva, façamos homem à nossa imagem e semelhança, né? A gente vai ver que a condição de Adão e Eva, eles não eram glorificados. Eles eram, né? Eles estavam num estado eterno, tanto é que se eles já fossem glorificados, não tinha como ter um plano de salvação já, né? Exato, entendi. Daí eles não morreriam, entendeu? É isso que você falou, só que só com esse entendimento de que Adão e Eva não estavam glorificados ainda, né? Exatamente, ficou perfeito. Ótimo. Irmã Renata ou Alexandre, fica à vontade, pode falar. Ô, irmão, paz, é o Alexandre. Alexandre. Eu tenho um pouco de assim, receio, não é receio, eu acho complicado essa parte de eleição e predestinação. Acho que eu acabei perdendo alguma coisa que o irmão passou, porque o que acontece? A gente saiu da uma igreja que era meio que um pé no calvinismo, né? Então fica meio complicado da gente. Eu gostaria se o irmão pudesse explicar melhor essa parte para nós. Então, eu explico sim, com certeza. Então, essa questão de Deus predestinou é que assim, Deus tem a ciência do futuro. Então ele já sabe como as coisas vão se desenrolar lá na frente. Então ele já conheceu os filhos de Deus pela presciência dele. Então ele predestinou alguns para serem conforme o Filho de Deus, na presciência de Deus, né? Ele predestinou alguns para serem governantes da terra, né? Que a gente vai ver que a herança é a terra. A terra, o filho vai vir aqui e vai governar sobre a terra. Então ele predestinou alguns para ser governantes com Cristo e outros para serem governados por Cristo, e esses homens que ele predestinou para governar com Cristo, né? São como diz, né? O Jesus é o primogênito entre muitos irmãos que vão reger as nações. Essa predestinar é a presciência de Deus. Aí, o critério que Deus usou para predestinar, aí é mérito de Deus, né? Ele quem sabe quem ele elegeu, porque ele elegeu, né? A gente sabe que pela presciência dele, ele predestinou alguns para serem governantes junto com Cristo, co-herdeiros. Aí a grande confusão do calvinismo Deus predestinou então alguns para serem salvos, mas predestinação não é salvação. É aquilo que eu ia falar, são duas coisas totalmente diferentes. Predestinação é para ser igual ao filho. Ele predestinou alguns para ser igual ao filho e recebessem o reino junto com o filho. Não é para salvação, porque a gente vai ver que salvação, a igreja recebe a salvação e as nações também recebem salvação. Porque através da morte de Cristo, aquilo que eu expliquei lá quando Jesus morreu, ele pegou a chave da morte do inferno. Se Jesus ele não morre, ele não faz a parte dele, então nada disso seria possível. Um reino de sacerdócio não tinham, e as nações, todos nós estaremos lá no Sheol pela eternidade. Estaremos lá, porque é o destino do homem depois de morrer, é o Sheol. Agora, quando Cristo ele morreu e venceu a morte, né, sem pecado, então ele tomou a chave, agora ele tem o domínio. E com o seu sangue constituíssem alguns para serem reis e sacerdotes. Por que alguns? Porque Deus predestinou alguns para governar junto com Cristo. Né? Governar sobre quem? Sobre os restantes da humanidade, a demais humanidade, que depois do milênio, toda a humanidade vai ser ressuscitada, vão comparecer perante a Deus ali, né, perante a nós também, e cada um vai ser julgado conforme as suas obras. Aqui, para que se tenha um julgamento para lançar todo mundo no inferno, então não precisa de julgamento. Né? Se tem um julgamento é para saber se a pessoa é inocente ou culpada. Então, se tem um julgamento, vamos olhar assim com o olhar das nações. As nações, elas vão comparecer diante de Deus e cada um vai ser julgado conforme as suas obras. Se as obras dela, as boas obras, tiverem mais peso, então elas vão entrar para o reino. Agora, se as obras dela foram más, elas não vão entrar, elas vão para o lago de fogo. Né? Então, esse é o critério. A salvação, a eleição não é salvação, mas é um convite para ser participante semelhante ao filho. Mas quem é eleito pode ser reprovado também. Então, eleição não é garantia, não é a carta branca de que você já está uma vez salvo para sempre. Isso não existe. Todos nós somos predestinados porque a gente está aqui nessa reunião. Então, a gente não crê nessa palavra, porque senão a gente estaria assistindo a Netflix, estaria vendo algum vídeo no YouTube, mas a gente está aqui.
Agora, não os outros irmãos que não estão aqui, né, não é isso que eu quis dizer, mas nós estamos aqui porque essa palavra mexeu com a gente. Né? Ela, de certa forma, ela nos confrontou e nos fez, pô, eu quero viver isso, eu quero receber essa herança. Né? Por isso nós estamos aqui. Então, agora, entra no passo da gente ser aprovado ou não aprovado. Então, a eleição a gente está manifestando, né? Que é o interesse, que é o pagar o preço de estar aqui estudando. Então, agora a gente precisa ser aprovado. Como a irmã Evelyn falou aqui, a gente está tecendo o linho para construir, né? tentando construir uma veste, né? Isso, se fortalecendo para a gente poder passar essa informação adiante também para aqueles que estão próximos da gente. Cara, a gente não precisa estar numa reunião para falar da palavra. A gente está no trabalho, alguém chega perto de você, você tem a oportunidade, você vai falando, né? Muitas pessoas vão ser alcançadas dessa forma. Né? As nações também, a gente está aqui para alcançar as nações também. A gente não está aqui só para alcançar os seus eleitos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho para que o mundo. Aí existe assim, o mundo tem que ser salvo, mas é necessário arrependimento. Aí, se a gente for ver essa questão de arrependimento, a gente vai ver que lá, tem uma passagem lá de Abraão, eu já libero para os irmãos falarem aí, tem uma passagem lá em Abraão que Deus vai destruir a cidade de Sodoma. Aí Abraão fala assim, Senhor, mas se tiver 50 justos lá, Senhor, o Senhor não vai destruir a cidade? Aí Jesus fala, se tiver 50, não vou destruir. Mas se tiver 40, ele chegou até 10. Ali a gente consegue ver assim, uma dimensão do quanto justos existem no mundo. Se a gente pega aquela proporção de Sodoma, são poucos justos. E esses justos, eles não precisam de arrependimento, porque que é arrependimento? É mudar as coisas erradas que estão sendo feitas, né? Então, quem que precisa de arrependimento? Quem está vivendo uma vida torta, quem está fazendo coisa errada, mentindo, roubando. Essas pessoas precisam se arrepender para o pecado delas ser perdoado, e as nações precisam entrar em obediência também, para receber a vida eterna. Né? Então, a mensagem de arrependimento, a gente precisa pregar tanto para os eleitos, quanto para as nações. A gente não sabe quem é eleito e quem é nação. A gente consegue evidenciar pelos frutos, se a pessoa ela tem uma predisposição a ser eleita, né, ou a nação. Isso a gente consegue pelo próprio fruto da pessoa, né. Eu estava respondendo ao irmão Alexandre, né, acabei indo longe, acabei perdendo um pouco. Mas o irmão compreendeu a questão da eleição, da predestinação? Meu irmão, não, agora deu para dar uma... Só para complementar aqui, a questão da eleição, né? Lá em Êxodo 19, Deus chama Israel para fazer parte de uma nação sacerdotal dentre todas as nações da terra, né? Propriedade particular. E lá em 1 de Pedro 2,9, a gente vai ter falando a mesma coisa, né? Vós sois geração eleita, sacerdócio, nação santa. Então a eleição é um chamado para fazer parte da nação sacerdotal, uma nação sacerdotal que vai reger as outras nações, né? Então é para uma função específica no reino, né? Agora a salvação vai ser consequência da sua fidelidade, né? Exatamente, é isso aí. Tanto a igreja quanto as nações, todo o critério é obras. Se a gente tiver boas obras, se as nações tiverem boas obras, elas vão triunfar sobre o juízo, como o Tiago fala assim, né, que a misericórdia triunfa sobre o juízo, e o juízo é sem misericórdia para aqueles que não têm misericórdia. Então, o que esse texto quer dizer? O que é misericórdia? É você estender a mão para o próximo, é você ter boas obras, né, trazer justiça para essa terra. O que é injustiça? A gente sabe o que é injustiça, a gente sabe o que é justiça. Então, a justiça é fazer o certo, fazer o que é justo, fazer diferença nessa terra. A Bíblia fala que nós somos o sal dessa terra. Então, a gente precisa trazer sabor, precisa, né, trazer alegria, ainda que a gente esteja em tempos difíceis. Né? Quem levantou a mão para te falar aí? O irmão Alexandre? Vocês têm mais alguém? Eu quero falar. Essa pergunta do irmão Alexandre também é algo que ficava na minha cabeça, porque eu não conseguia compreender essa parte da eleição, porque que Deus elegeu, mesmo estudando tudo, né? Então, quando eu entendi que a eleição, na verdade, ela é uma misericórdia de Deus, eu passei a entender que é o pleno amor do Senhor para a humanidade. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecou, todos nós já estávamos condenados, todos nós, não teria salvação para ninguém. Então Deus traçou um plano de salvação com uma misericórdia para todas as pessoas. Aí já quebra o calvinismo, né? E também o arminianismo, que fala que Deus
ele elegeu aquelas pessoas porque elas teriam um merecimento de serem eleitas, e também isso também não existe, porque ninguém mereceu até então, ninguém merece, é uma misericórdia de Deus. Então, a eleição do Senhor, ele elegeu alguns para que estendesse essa salvação também para as nações. Então, as nações, elas alcançam a salvação através dos eleitos. Né? Então, Deus, ele dá um dom, ele capacita os eleitos, ele dá o discernimento, ele dá um dom para que a gente entenda a palavra mais profundamente, como fala em Provérbios 25:2, que as coisas ocultas do Senhor é a glória dele, mas tentar descobri-las é a honra de reis, né? Então, o que acontece? Essa misericórdia de Deus é tão grande que a gente vê em toda a palavra isso, tanto que quando o povo que está no deserto quebra a aliança com Deus lá no monte, que eles fazem o bezerro, Deus pega e fala para Moisés, eu vou acabar com esse povo e vou fazer de você uma nação. E Moisés, o que ele faz? Ele intercede pelo povo. E isso é o papel de um eleito. E vocês conseguem entender que o eleito intercede pelas nações? A ira de Deus, ela não se manifestou porque o próprio Deus elegeu essas pessoas para que nós intercedêssemos, para que a ira dele ainda não viesse, porque eu acredito que Deus ele está ansioso para que a ira dele venha. Né? Então, quando Deus faz essa eleição de salvação para eleitos e para nações, ele coloca uma ordem perfeita. Né? Então, isso daí também é um checkmate no próprio diabo, porque né, como que Deus pega e faz isso na mente de pessoas, fazendo com que elas tenham o coração cheio, né, saibam que o chamado delas é para interceder para uma salvação além dos eleitos? Então, a gente vê uma misericórdia do Senhor magnífica. Então, eu consigo ver o pleno amor de Deus na eleição, se estendendo essa salvação para os eleitos, tanto que o julgamento é diferente para cada um. Né? Então, eu acredito, isso para mim quebra esses dois argumentos, tanto do Hermínio como de Calvino. Emanuel, tem só um ajustezinho, teu pensamento tá certo, é só um ajustezinho ali que é, por exemplo, as nações, elas sim, nós somos participantes, né, a gente orienta as nações, mas nem todas a gente consegue ter alcance, por exemplo, aquelas pessoas que morreram muito cedo, então, elas não tiveram a oportunidade, muitas vezes, de ouvir, né, algumas pessoas que, de repente, nascem com problema mental, então a gente, mesmo sendo eleita, a gente não consegue fazer ela compreender. Então a gente vê que existe um pouquinho mais amplo, né? A gente vê que essa questão de eleição, né, a gente tem sim um chamado para participar, para trazer o arrependimento, trazer a mensagem, mas quem é nação, Deus já elegeu antes da fundação do mundo aqueles que seriam eleitos, né? E também já designou aqueles que seriam nações. Então ele está fora do nosso alcance alcançar algumas nações. Só ampliando um pouquinho a tua visão, não está errada? Não. Só dá uma amplitude nesse ponto, entendeu? Eu quis dizer que a gente intercede pelas pessoas, os eleitos fazem essa intercessão, como Moisés fez pelo povo, né? Antes da fundação do mundo, sim, porque Deus ele já fez o plano dele antes da fundação do mundo, né? Mas nós não temos o poder de convencer ninguém, quem convence é o Espírito Santo. O nosso papel está intercedendo, ensinando e falando, né? Tanto que no final as duas testemunhas vão ser levantadas já para está falando aí para as nações sobre tudo que vai acontecer e fazer esse alerta, né? Sim, mas o poder disso que você falou, não, né? Não, sim, é que deu a entender que você tinha dito isso, entendeu? Eu só pontuei essa questão. Não sei se só eu entendi isso. Alguém mais levantou a mão? Foi sem querer, eu fui checar o status da conexão e acabei apertando na mãozinha. Não, tranquilo então. Alguém mais quer perguntar algo? Senão eu vou seguir aqui na... Então vamos seguir para o próximo texto, a gente já está acabando já. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebemos espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Esse aqui eu acho que é um dos primeiros textos que a gente tinha lido, mas agora a gente vê com mais amplitude esse texto aqui, né? Hebreus 12, do 4 ao 10, diz assim:
Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistidos até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando for por ele, não desmaieis quando for por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Lembra lá o filho, Jesus, recebeu o Espírito, ele já é conduzido ao deserto, é como se fosse, né, uma provação, um açoite, né? É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois a que filhos há que o Pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não haveremos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos, né, obediência, se a gente obedecer ao Pai celestial, viveremos, pois eles, nossos pais carnais, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, esse açoite, essa correção que o Pai nos dá, é para que a gente seja participantes, né, da sua santidade, que é a imagem do Filho, né? Então, se a gente respeita, né, os nossos pais terrenos, quanto não haveremos de estar em muito maior submissão, né, ao Pai celestial, ao Pai espiritual, e então viveremos, né? Então a gente vê que é essa questão do tutor, né? O pai, ele pega o filho, entrega as mãos de tutores e curadores, como diz lá em Gálatas, esse filho é aperfeiçoado, e então ele volta ao pai, o pai determina um tempo para que ele faça isso, então ele volta ao pai e recebe a herança para então ele conseguir dominar, reinar sobre um reino, né, com todo o aperfeiçoamento que ele aprendeu, né? E nós estamos passando por esse aperfeiçoamento, né? E Apocalipse 2:26, a gente já está acabando. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha só, então, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, qual que são as obras? As obras de aperfeiçoamento, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, vai reger sobre as nações, eleitos, regendo nações aqui. Apocalipse 3:21. Ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei-me no trono de meu pai. Ó, aqui é o primogênito de muitos irmãos. Eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Então, né, a gente passa pelos mesmos caminhos que Jesus ao vencedor, a gente passou, foi aprovado. Vou dar, então, a sentar-se comigo no meu trono, assim como o Pai fez comigo. Eu vou fazer com vocês, né? Mas o texto, em outras palavras, o texto está dizendo isso, né? Apocalipse 3:5. Ao vencedor será vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E esse foi o estudo de hoje, irmãos. Eu espero que tenha agregado para os irmãos. Pode ficar à vontade, irmã. Então, esse último texto agora, né, de Apocalipse 3:5, dá para abordar também a questão do tema da eleição, da predestinação, porque a gente vê que existe uma possibilidade, por exemplo, de se riscar o nome de alguém que não esteja em obediência do livro da vida. Então, aparece aí, de modo nenhum, apagarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, aqueles que são eleitos, mas que não confirmam a sua eleição, eles sofrem o risco aí de terem os seus nomes retirados, riscados, né? E não sejam escritos no livro dos justos. Salmo 69 vai falar isso: sejam riscados do livro dos vivos e não sejam escritos com os justos. Salmo 69, verso 28. Em associação a esse versículo de Apocalipse 3:5, que o que vencer, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Então, existe esse fator da obediência que vai levar a gente a entender que essa eleição
é para cumprimento de propósito. Vai além da salvação, né? É uma escolha de santos glorificados, semelhantes a Jesus, para que possam, assim, então, exercer reino e sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, mas que pode ser tirado. Sim, existe essa condição, né? Se a gente não for obediente, aí a gente entra em apostasia, que é o abandono da fé, o abandono do chamado, né? Então a gente vai ver. Judas, por exemplo, ele foi chamado para exercer o bispado. Davi fala sobre Judas e ele diz que ele exerceria esse bispado, mas como ele não cumpriu, teve que chamar outro para cumprir o propósito dele. Entendendo a eleição, fica tudo muito claro, né? Esse aqui é um dos assuntos que a gente mais precisa focar, que é isso aqui, ele desmorona muitas doutrinas erradas, né? Que entende que eleição é salvação e não é salvação. Porque se eleição é salvação, Deus se torna um carrasco, né? Pode falar, irmão Ricardo. Opa! Opa! Graças, irmãos, tudo bem? Muito legal esse assunto aí. Glória a Deus por tudo. E nós precisamos avançar nessa questão mesmo, né? Ali no grupo do podcast mesmo, estávamos conversando ali, né, acerca disso. Olha só que eu vou trazer para vocês aqui. Eu estou no celular aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Olha só, Oséias 1. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então, tem um propósito envolvendo aí essa descendência como estrelas do céu, que é o que os apóstolos tinham uma imensa responsabilidade, uma missão de apresentar isso para a igreja primitiva, para a, a, aquele povo na transição das alianças, de entender a nova aliança e tudo mais. Hoje nós temos isso com clareza acerca da eleição, apontando para a igreja, mas existe algo ainda glorioso, maravilhoso, porque quando nós olhamos para a eleição, no sentido de que ele aponta para um ministério, aponta para um propósito, aponta para exercer um reino e sacerdócio, no caso a igreja, a ordem de Melquisedeque, o Senhor também não só enxergou os filhos, mas também enxergou os servos, enxergou também a descendência como areia. Então eu enxergo a descendência como areia, aqueles que foram eleitos para servir ao Senhor como sacerdote e levitas no reino milenar. Então isso faz muito sentido. E eu vou constatar aqui, lendo para vocês, Jeremias, capítulo 33, no verso 24. Quando você pega aqui Jeremias 33, você vai perceber, vai falar das duas casas de Israel, vai falar sobre a descendência de Davi, apontando para a descendência como estrelas do céu, os eleitos para serem filhos. Mas aqui ele vai mais adiante, ele fala assim, que não se pode invalidar a aliança com o sol, com a lua, com o dia e com a noite, da mesma forma que ele não invalida a aliança com a descendência de Davi, o exército do céu celestial, nem aos levitas, ou seja, a areia da praia do mar. E aí o Senhor vai chancelar aqui, ó, as duas famílias que o Senhor elegeu. Ele elegeu ambas as famílias, os descendentes como estrelas, mas também os descendentes como areia. Então aqui é lindo demais, o Senhor mostrando para Jeremias o plano maravilhoso, né, de misericórdia, como disse a irmã Neila. Por isso que o Senhor fala para Jeremias aqui, né,
uma palavra que muitos conhecem o verso, mas não conseguem alcançar a plenitude dessa maravilhosa obra do Senhor. Porque o Senhor diz assim, ó, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, algo que é do Senhor. E ele vai, nesse capítulo, apresentar para Jeremias, olha, Jeremias, eu tenho uma aliança com as estrelas do céu, os filhos, mas eu também tenho uma aliança para os descendentes como areia, porque eu também elegi eles. E não somente porque através da descendência o Senhor vai alcançar as nações. E aí eu me lembro aqui, isso me fez lembrar, né? Mateus 25, olha que lindo aqui, gente. Mateus 25, 34, uma obra do Senhor para as nações, porque aqui, Mateus 25, é a triagem das nações, não envolve igreja aqui, porque a igreja já está glorificada. São os pequeninos irmãos que o próprio Senhor coloca aqui. E aqui ele diz no verso 34, ó, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, o Senhor enxergando tudo, a presciência dele. E o plano dele maravilhoso para os descendentes como estrelas, para os descendentes como areia e para as nações da terra. Então, isso é lindo, maravilhoso.